Você se sente pressionado ou sente ansioso, angustiado a todo momento, sentindo que está correndo atrás de algo, mas nunca consegue chegar lá? Eu me chamo João Otávio e hoje gostaria de ter com vocês uma reflexão a respeito do tempo e como nós percebemos a cada vez mais que sentimos cada vez mais que estamos perdendo tempo, que estamos correndo atrás de uma coisa que não sabemos nem muito bem o que é. É inegável que nós vivemos em um mundo muito acelerado e muitas vezes nós começamos a sentir isso desde quando nós acordamos. Já acordamos na ânsia que devíamos ter acordado 5 minutos mais cedo e aquela pressão, correr atrás, tal, começa o dia e tal. Chega no final do dia, você se sente frustrado. Porque você percebe que por mais que você tenha se pressionado, por mais que você tenha tido um dia ansioso, corrido atrás, você sente que não valeu nada, você sente que não chegou em lugar nenhum, você está correndo numa esteira, parece. Porque você corre e não chega em lugar nenhum, e novamente o outro dia frustrante começa novamente, e você continua nesse ciclo vicioso, sempre se fudendo cada dia mais, e sentindo que não existe um sentido por trás do que você está correndo, você não sabe nem muito bem atrás de que você está correndo. Esse é um problema que todos nós, seres humanos, passamos, porém, atualmente a situação tem estado muito pior, principalmente por conta da sociedade do cansaço, que é o termo que alguns sociólogos e filósofos dizem sobre a nossa sociedade atual. E um dos sintomas dela é que nós não precisamos mais de ninguém para nos pressionarmos. Quando a gente pensa, por exemplo, na relação de trabalho, normalmente você precisava de um patrão para estar ali diariamente pressionando você, para colocar você para correr atrás, para se sentir ansioso através da pressão de outro. No entanto, na sociedade do cansaço, somos nós mesmos que colocamos pressão em cima de nós. Nós é que colocamos pressão na nossa cabeça, nós colocamos a ansiedade em nós mesmos para correr atrás de uma coisa que a gente nem sabe muito bem o que é. Você parece que chegou no meio da corrida assim, ó, tem que correr para onde quer, sabe nem o que está fazendo, mas está correndo. E muitas vezes você está numa esteira e sente que não está andando, você não vê a paisagem mudando, você está correndo e fala, poxa, eu estou correndo aqui, mas eu não vejo nada acontecendo, eu não vejo o mundo mexendo junto comigo, eu sinto que eu estou correndo realmente atrás de porra nenhuma. Graças a Deus, nós temos sempre que levantar a mão aos céus e agradecer que nós tivemos grandes mentes que passaram aqui pela Terra e deixaram algumas soluções para os nossos problemas diários, que se transcreve através da filosofia. E claro, sempre que a gente vai tratar sobre um problema prático e a gente pensa em resoluções filosóficas, a primeira escola que vem na mente é o estoicismo. Os estoicos, na minha visão, são a escola que tem a melhor tipo de solução prática para os nossos problemas no dia a dia. Eles tratam de fato dores que você sente todos os dias e como você pode lidar com elas da melhor forma. E quando a gente fala de estoicismo e tempo, o Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, ele traz uma contribuição muito importante para a gente nesse sentido. Basicamente, quando a gente pensa que falta tempo, né, muitas vezes naquela analogia de que você passou o dia inteiro na correria, chega no final do dia, você se sente frustrado, a principal coisa que você pensa na sua mente, poxa, parece que me falta tempo, o tempo parece que ele escorre pelas suas mãos. Eu precisava de mais tempo para fazer isso, para correr mais ainda, para viver, para conseguir chegar no meu destino. Acho que eu não cheguei lá por conta da falta de tempo que eu precisava. Eu tenho muito pouco tempo para trabalhar, tenho pouco tempo para fazer isso, para fazer aquilo, e o Sêneca ele nos diz que não. Na verdade, não é que nós temos pouco tempo, mas é que nós não sabemos usufruir muito bem dele. Nós não desfrutamos muito bem dele, nós acabamos desperdiçando ele com coisas à toa, com coisas inúteis. E, bom, aqui vale um parênteses interessante que muitas vezes a gente pensa, desperdiçamos eles com coisas inúteis. Sim, eu desperdicei com entretenimento, eu desperdicei com coisa com brincadeira e tal. Não é nem nesse sentido. Muitas vezes o entretenimento, na verdade, muitas vezes não. Ele é fundamental para a nossa vida. É um passo importante, é um processo importante também, que no conjunto de todo, ele se mostra muito importante. Quando a gente pensa, por exemplo, em entretenimento no sentido de celular, aí a gente pode falar assim que realmente é um desperdício de tempo, porque você acaba tendo prejuízos maiores, mas não vamos entrar nesse debate agora. Uma das formas de desperdício, principal forma de desperdício do tempo, é quando nós tentamos ter controle sobre coisas externas a nós. Por exemplo, o estoicismo sempre fala sobre a dicotomia do controle. Quando você está diante de um problema, você tem duas opções. Você tem que analisá-lo da seguinte forma. Eu possuo controle sobre esse problema? Existe algo que eu possa fazer que me dê o controle a respeito daquilo? Se a resposta for não, os estoicos nos indicam que nós devíamos simplesmente deixar para lá. Devíamos tentar, da melhor forma possível, mentalmente, materialmente, deixar aquilo de lado. Se a resposta for sim, você deveria focar na solução do problema e não no problema de fato, e focar suas atitudes, suas ações para a solução daquilo. Então, quando você trabalha essa dicotomia do controle, você já exclui muitos dos problemas. Mais de 90% dos seus problemas estão do lado de cá, do lado que você não possui controle, e ainda assim você tenta controlá-lo. De conta, nós
percebemos que controle é segurança. Nós sempre sentimos isso, que quanto mais controle nós possuímos, maior segurança sobre algo nós possuímos. E nós tentamos a todo momento ficar retendo e tendo controle debaixo de nós de tudo o que acontece conosco. Mas a maioria dos problemas que nós podemos controlar é a forma como nós reagimos ao que acontece. Nós não controlamos o que outras pessoas fazem, o que acontece conosco, nós controlamos unicamente aquilo que nós, a forma como nós vamos reagir. E entender isso já é uma forma de eliminar grande parte do desperdício de tempo, porque quando você gasta tempo em um problema que você não possui controle, ele é 100% inútil, porque você não vai conseguir chegar em resolução nenhuma, afinal de contas você não possui controle sobre ele. Você vai desperdiçar tempo, você vai desperdiçar energia, vai se sentir cansado, você vai se sentir frustrado também no final desse processo. Então, a ideia de Sêneca diz muito respeito sobre essa dicotomia do controle e a nossa gestão do tempo. Quando a gente percebe que estamos dependendo muito tempo para resolver problemas que não estão no nosso controle, a gente já ganha um espaço muito grande nesse sentido. Outro filósofo que tem uma contribuição muito importante para esse debate é Heidegger. E ele nos traz a lembrança da nossa finitude. Basicamente ele diz o seguinte: olha, você está vivendo essa vida apressada, ansiosa desse jeito, mas eu tenho que te lembrar que em um momento isso vai acabar. Essa vida sua vai acabar. E talvez a sua resposta seja, ao perceber isso, você fala, nossa, então eu tenho que ligar no 220 mais ainda, eu preciso correr mais, eu preciso ter realmente uma pressa para correr. Porque se vai acabar, então eu preciso imediatamente correr para eu conseguir aproveitar algum dia. O problema é que Heidegger diz exatamente o contrário disso. Quando a gente percebe a nossa finitude, ele não nos convida para a pressa, para a ansiedade que nós já vivemos, ou para aumentar, né, essa pressa ansiedade. Ele nos convida, na verdade, para viver uma vida mais profunda, para tentar viver uma vida com uma presença maior, uma vida mais autêntica, na qual nós realmente vivemos e não apenas tentamos sobreviver. Quando você passa o dia na ansiedade, correndo atrás de algo, você espera chegar em algum lugar e você acaba depositando uma grande importância nesse local e todo o dia, todo o seu processo acaba ficando de lado. E Heidegger nos diz que nós percebermos essa finitude, nós começamos a mudar a nossa perspectiva em cima desse sentido. Porque ao perceber a nossa finitude enquanto ser humano, ao perceber que a nossa vida vai ter fim, nós deveríamos, na verdade, não tentar vivê-la de forma mais apressada, mas sim vivê-la da melhor forma possível. Aqui cabe bem aquele paradigma antigo de qualidade e quantidade, sabe? A qualidade, no caso, seria a perspectiva de Heidegger. Ele diz que, ao ver que isso vai acabar, então nós deveríamos dar mais valor e vivermos uma vida mais autêntica, e não na quantidade, naquela pressão e ansiedade do dia a dia, tentando buscar fatores externos para tornar a sua vida mais feliz, ou mais autêntica, ou mais agradável. E por fim, uma última visão que colabora muito para a gente nesse debate é o mito de Sísifo. E bom, esse é um mito grego e ele prova o porquê os gregos eram fenomenais. É impressionante como que eles conseguem, através dos seus mitos, das suas histórias, transcrever problemas da humanidade que serviram para eles, servem para nós, servirão para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos, independente do quanto for, eles servirão para o ser humano enquanto for ser humano. Porque eles tratam de problemas que nós vivemos em nosso estado de natureza, e enquanto nós continuarmos sendo seres humanos, independente da época, da localização geográfica, ele continuará sendo útil para nós. Ele continuará transcrevendo dores que nós sofremos. Tanto é que o mito de Sísifo, ele serve para eu, que sou brasileiro, serve para um argentino, serve para um europeu, serve para um inglês, serve para um asiático, serve para um africano, serve para qualquer pessoa nesse universo, nesse planeta, né? Vamos falar assim, o universo eu não sei, mas serve para qualquer pessoa nesse planeta, porque ele fala sobre dores que nós sofremos em nós mesmos. Nós sofremos enquanto seres humanos. Basicamente, o mito de Sísifo é o seguinte: o cara foi condenado e ele deveria diariamente rolar uma pedra morro acima. Quando ele chegasse lá, essa pedra escorregava e ele recomeçava eternamente esse processo, subindo com a pedra, escorregando, subindo com a pedra, escorregando, subindo com a pedra, escorregando. E quando a gente olha com mais detalhe para o mito de Sísifo, a gente percebe que, na verdade, ele é um espelho que reflete, na verdade, a nossa rotina. Nós somos o Sísifo que carrega a pedra, escorrega. Carrega a pedra, escorrega. Você começa o seu dia na ansiedade, na pressa, chega lá em dia, no final do dia, se sente frustrado, cansado, escorrega a pedra. No outro dia você acorda até 5 minutos mais cedo para tentar. Agora vai ser diferente. Carrega a pedra, ansiedade, pressão, frustração, cansaço. Você se sente angustiado e começa novamente esse ciclo vicioso. E bom, existe uma perspectiva que nos ajuda muito bem, que é dada pelo sociólogo Albert Camus.
E ele diz que basicamente nós devíamos imaginar um Sísifo feliz. E aqui é complicado, né? Porque como é que você vai imaginar um caboclo subindo com a porra de uma pedra morro acima, quando ele chega lá, essa pedra escorrega e ele tem que começar novamente esse trajeto. A vida do cara é isso, é começar, fazer um trajeto com a pedra, chega lá, ela escorrega, chega lá, ela escorrega. Basicamente, ele diz que nós deveríamos imaginar um Sísifo feliz, porque ao perceber um Sísifo feliz, nós nos percebemos felizes da nossa rotina, das nossas atividades diárias. Porque nós acabamos dando um peso e uma importância muito grande para os resultados que nós queremos obter. E acabamos deixando o processo todo como sendo uma merda. Então, se a gente pensa no Sísifo feliz, muita gente imaginaria que o Sísifo feliz realmente é aquele que subiu com a pedra, chegou lá e deixou lá. Aí, subiu com a pedra, acabou essa porra, chegamos aqui, não sei o que e tal. Mas na verdade, todo esse processo, a gente imagina que o Sísifo só pode ser feliz quando a pedra ficar estabilizada no cimo do morro. Todo o processo subindo com a porra da pedra se torna infeliz. Isso a gente traduz para a nossa vida. Quando a gente pensa, por exemplo, em objetivos mais longos, sei lá, por exemplo, a gente pode pensar, meu objetivo é ter uma estabilidade financeira. É um objetivo longo, ainda mais quando você sai de baixo, né? Você sai de uma condição muito inferior. Então, se você pensa que atrela a sua felicidade à estabilidade financeira, todo esse longo processo que vai custar uma longa parte da sua vida se torna infeliz. Mas quando você consegue imaginar o Sísifo subindo com a pedra, sendo uma pessoa feliz, você também consegue se imaginar sendo alguém feliz no processo até chegar na sua estabilidade financeira, até chegar no seu objetivo, claro. Basicamente aqui a gente tem uma diferença de perspectiva sobre felicidade e sobre caminho e destino, né? Você coloca uma importância maior, atualmente a gente coloca uma importância maior no nosso destino final do que no processo que nós temos para segui-lo. Se a gente para pensar, toda a nossa vida na verdade é um caminho. É um caminho até o destino final, que é a morte. E se a gente está colocando sempre o nosso objetivo, a nossa felicidade, o nosso foco no objetivo final e deixando esse caminho para trás, a gente acaba percebendo que a nossa vida vai ser pautada por longos processos infelizes, pequenos processos felizes. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva aqui no canal, que curta o vídeo que vai me ajudar bastante e que deixe uma recomendação. Eu estou começando agora, então eu não sei se deu para fluir bem o vídeo, enfim, eu pretendo melhorar para os próximos. Então comenta aqui qual ideia de vídeo você gostaria que eu trouxesse, alguma escola filosófica, alguma coisa, e se puder seguir para mais vai me ajudar bastante. De verdade, muito obrigado, até o próximo vídeo.